Olá, meus queridos. Então, hoje vamos falar das unificações, que vai ser mais um processo daquele longo século XIX que a gente começou a falar na aula passada, ou melhor, né, se for ver, aproveitar mais uma vez a visão do Hobsbawm. Esse longo século XIX a gente já está vendo desde que a gente começou a estudar a Revolução Francesa. Então, aqui já vai ser a quinta e a sexta aula neste longo século XIX, na visão do grande Hobsbawm. Bem, a gente falou um pouquinho dos diversos, né, a gente falou ali das guerras napoleônicas, que depois veio o Congresso de Viena, e né, obscureceu toda ali os avanços muito sociais, muitos de cunho de classes sociais, como as partes da burguesia, e então começam a desenvolver diversos movimentos ali, tanto ideológicos quanto armados, revoltas e tudo mais, contra essa repressão toda que eles tentam colocar à Europa. E nisso vamos ter 1830, 1848 e a origem ou o rebuscamento de algumas ideologias, né, como o liberalismo e o nacionalismo. E nesse intuito aqui vão surgir duas grandes regiões da Europa, a região, né, da Península Itálica e a região ali, do antigo Sacro Império Romano Germânico. Eram áreas ali que durante quase todo o século XIX elas tinham um ideal, elas tinham cultura comum, elas tinham muita coisa em comum, muita história, porém era totalmente desfragmentado. E começam então a surgir vontades de unificações. Então é isso que a gente vai falar nesta aula e na próxima, nessa em específico, sobre a unificação italiana. Então vamos lá? Bem, vamos falar um pouco dos antecedentes. A Península Itálica tem como grande herança histórica que eles utilizavam ali nas justificativas para a unificação, que foi sede do Império Romano. Então, que a Península Itálica ali toda uma área latina, uma área com idioma comum, né, o italiano que se vai desenvolver do latim, né, e tudo mais. Porém, e era uma região, né, que durante muito tempo ali, meados da República, já era uma região unificada, já tinha a ideia de Itália, que aí o Império Romano permanece ali, aquela região imediata em volta da grande cidade de Roma. Só que aí depois, né, com as invasões bárbaras que a gente já viu, né, ali no século IV e V, toda essa região vai se desfragmentar. Né? Então a igreja vai ficar com um pedaço, vão se formar reinos, vão se formar domínios, né? O Sacro Império vai chegar ali ao que hoje é o norte da Itália. Então vai ficar algo bem diverso. Então não vai voltar a ter uma unificação assim tão forte. Vai ter durante um curto período ali com Napoleão, mas aí não não vale devido às formas até que Napoleão acabou fazendo, que foi a força bruta alheia, né? Porque o Napoleão nada tinha de italiano nesse aspecto, né? Ele só se atrelava muito mais ao francês. E após o Congresso de Viena, que a gente viu que redesenhou o mapa da Europa, a região da Itália então vai ser dividida em 7. Vai ser o Reino de Piemonte e Sardenha, a gente pode encontrar, né, como Reino de Sardenha, às vezes, muito raramente, como Turim, né? Mas aqui a gente vai se denominar o Reino de Piemonte e Sardenha, que vai ser um reino forte aqui na nossa aula, só com Piemonte. Motivos aí só de simplificação. Vamos ter o Lombardo Veneziano, aí com a região da cidade de Veneza. Os estados pontifícios, né, que vão ser os estados controlados pela igreja, então, né, também podem ser conhecidos como os estados papais. O reino das duas Cecílias, que a esposa do Dom Pedro II era, né, das duas Cecílias. O ducado de Parma, o ducado de Modena, o de Toscana, certo? Só que essa região tinha uma forte influência da igreja e do Império Austríaco. Lembrar que a Áustria ali surge como a Áustria e a Prússia surgem como os grandes estados quando se desmancha o Sacro Império. E a Áustria está mais perto da Itália, então ele vai sofrer muita influência, a França também ali ao lado. Então, esses três ali vão exercer muita influência e não vão ser a favor, obviamente, da unificação. Então, reparem aqui na Península Itálica, a região, né, da Itália, é toda fragmentada em diversos reinozinhos. E aqui, ó, o Império Austríaco aqui exercendo poder imediato, o Estado Papal, a força da Igreja, né, até como instituição, e a França.
Então ali meio que, né, um monte de coisa. E aqui, né, o mapa está em francês, mas a gente consegue ver, né, aqui a Sardenha, então a Piemonte, Lombarda, Veneza, né, a cidade de Veneza, Parma, Modena, Florença, os estados papais, o reino das duas Sicílias. Aqui, né, a ilha da Sardenha ali, né, na região de Piemonte. Perfeito? Bem, então vamos falar um pouco de, né, eu falei já que Piemonte vai ser importante. Por que vai ser importante? Porque Piemonte vai concentrar todo o esforço pró-unificação. Então, a gente vai ter já uma grande associação entre a família real de Piemonte, né, como a gente viu ali ao norte, e a burguesia. Lembrar que a burguesia, em geral, não via problema nenhum com monarquia, porque a monarquia, em geral, até ela mostrava uma maior constância, né, do que uma república, por exemplo, que por ser periódico pode vir um governo melhor, um governo pior. E né, vai ter o sentimento de que a unificação da Itália seria boa para os negócios e as visões, né, bons para os negócios, eu digo, para ajudar a região a se desenvolver, industrializar a região, os recursos, né, alocar recursos de modo estratégico, que os recursos sejam melhores aproveitados, o mercado seja melhor atendido, né? E a gente também vai ter as visões nacionalistas de 1848, que a gente vai ter os levantes na Península Itálica e, né, vai ser totalmente oprimido, tanto pela Áustria quanto pela Igreja. Porém, Piemonte, em específico, ela não cai, né, ao absolutismo. O resto da península vai ficar algo bem absolutista, governos absolutistas. Só que Piemonte, o que vai fazer, na verdade, vai ser uma constituição liberal. Então, Piemonte vai se alinhar a esses movimentos, né, liberais burgueses, eu vou chamá-los assim, né, no sentido aí desse desenvolvimento econômico, industrial e de diversos outros ideários. Perfeito? Então, isso já vai fazer a região dar um grande. Em alguns anos, ela já vai crescer muito por já ter um alinhamento econômico diferenciado. Então, vai ter um crescimento industrial na região, enquanto que o resto não vai ter tão grande. Né? E a gente vai ter diversos movimentos, não só em Piemonte, mas em toda a Península Itálica. O primeiro é o Risorgimento, que é um movimento nacionalista liberal, né, bem atrelado a Piemonte, que visava a unificação como a monarquia constitucional. Então, unifica a Itália como uma monarquia. A gente vai ter a Jovem Itália, que vai ser um movimento nacionalista republicano. Certo? Então, vai ser também unificar a Itália, só que como uma república. E a gente vai ter também os camisas vermelhas, que estão atrelados à Jovem Itália, na figura do Garibaldi, que vai surgir ao sul. Só que os camisas vermelhas vão ser mais radicais, porque vai ser república. Então, vai ser um movimento nacionalista, republicano, com o voto universal. Que não é porque é uma república que todo mundo vota. Eu já vi isso, por exemplo, no começo da República do Brasil, que ninguém quase votava. Certo? E os estados da igreja, obviamente, eram contra a unificação. Então já se tinha esse papo de vamos unificar, vamos tudo isso. A igreja via isso com muito maus olhos. Porque ela falava, tá, onde que eu caibo nisso? Né? Eu tenho meus domínios aqui, eu não pretendo cedê-los. Aqui a figura do Garibaldi, de camisa vermelha, obviamente. Garibaldi é uma figura muito interessante, inclusive porque ele é importante até para a história brasileira, ele participa da Revolução Farroupilha. A esposa de Garibaldi era brasileira, então é uma figura bem bacana, bem... Quando a gente for falar bonitinho sobre o Brasil, a gente vai retomar um pouquinho a figura do Garibaldi, que, mesmo não sendo a única, a gente vai ter várias figuras da unificação, a gente vai ter, em especial, aí, o Garibaldi como o grande nome da unificação. Outros grandes nomes a gente vai ter, né? O rei Vitor Emanuel II, aqui à esquerda, e à direita o conde, que vai ser o piemontês, que vai ser o primeiro-ministro aí, que vai chefiar muito desse processo. Então, vamos lá, falar um pouquinho então da unificação. Então, já em 1848, logo após aqueles movimentos de Piemonte se alinhar a uma política mais liberal, então Piemonte também vai declarar guerra contra a Áustria, porque sabia que a Áustria ali não era uma localidade italiana, nunca fez parte ali, a Áustria é muito mais germânica, né, não latina. Então não fazia parte a Áustria, nem para a Áustria unificar a Itália, nem para Piemonte adicionar a Áustria
na unificação. Então vai ter a declaração de guerra contra a Áustria, que vai tomar uma surra da Áustria. A Áustria é uma grande potência. E aí o Carlos Alberto, que era o rei de Piemonte, vai perder essa guerra e vai abdicar em favor do seu filho, Vítor Emanuel II. Ele declara a guerra já visando a unificação, mas não deu certo. Porém, o movimento nacionalista já estava enraizado então desde então. O Conde de Cavour, então, o líder do ressurgimento, aquele movimento, vai se tornar primeiro-ministro em Piemonte em 1852 e vai levar a ferro o ideário da unificação. Em 58, qual que é a grande sacada? Olha, vamos então fazer uma aliança estratégica, que vai ser então com o imperador francês, o Napoleão III, sobrinho de Napoleão, a gente falou ele nas aulas anteriores. Então, para conseguir bater de frente com a Áustria, que era a grande potência ali. E a gente vai ter então a guerra contra a Áustria em 59, que vai acabar porque a Prússia ameaça intervir. Então eles vão falar, não, vamos resolver, não vamos deixar, porque aí a Prússia já... Eles não queriam a Prússia no meio, não precisava de mais um. Então a gente vai ter o Tratado de Zurique. Certo? Então a Áustria já começa, então, a dar uma relaxada ali sobre os domínios na Península Itália. Ela não cede grandes territórios, mas aí o caminho já está começando a ficar livre para a unificação. Na região central da península, o Garibaldi vai provocar diversos levantes nacionalistas. Certo? E aí, em 1860, um pouquinho depois, eles vão ali, a região relativamente central e o norte, então ali Piemonte, vai conseguir, então, sem intervenção da Áustria, lembra que a Áustria não cedeu terras, ela só parou de intervir aí nesse processo de unificação. Mas então a gente vai ter a unificação do Reino da Alta Itália, que vai ser mais ou menos o reino que seria o norte da Itália. Perfeito? Depois, ao sul, o Garibaldi vai então fazer a expedição dos 1000 camisas vermelhas. Ele vai ser um levante armado, ali, começando ali no Reino das Suas Sicílias, para unificar também o sul, porque o norte já estava unificado. Vamos unificar o sul. Então, Piemonte ao norte vai começar a conquistar os estados pontifícios, né? E que é aquela região do Oriente ali, né, de Roma, e o Garibaldi vindo ao sul. E a gente vai tentar a unificação do norte e do sul da Itália. E o reino da Itália já se cria neste momento. Não é a tomada de todos os estados pontíficos, alguns estados, certo? Os estados ali, nesse caso, do Oriente. Então já se cria um corredor contínuo entre o norte e o sul. E o reino da Itália, então, é fundado com o Vítor Emanuel II como rei. Então, olhem aqui. Certo? Aqui o que a gente tem? Duas regiões muito importantes. Essa bolinha aqui é a República de São Marino, até hoje é uma cidade-estado. Não nos interessa. Ela vai estar aqui, mas não precisamos pensar nela. Então a gente tinha aqui a região aqui existiam estados papais que foram dominados, né, o oriente dos estados papais. O Garibaldi veio aqui ao sul, né, com os 1000 camisas vermelhas, e Piemonte, essa região aqui, ao norte. Então a gente já tem aqui o reino da Itália. Porém, duas regiões importantes. Aqui, Veneza era da Áustria, e Roma, principalmente, que é o objetivo principal, era transformar Roma na capital. Até então era Florença a capital, mas então era de domínios da igreja. Então eram duas regiões que faziam parte aí do processo, né, da unificação. Bem, então as duas principais cidades ainda não eram italianas, Roma, e o Papa tinha grande apoio francês, né, o exército francês e tudo mais, e Veneza, que era da Áustria. Então a Itália ainda não sabia como que vai lidar com isso sem virar uma super guerra e levar tudo pro buraco. Né? Enquanto isso, Florença era a capital, né, da região. Só que a França e a Áustria vão se unir contra a Prússia, que a gente vai ver na aula que vem, né, na unificação à Alemanha, que então, tanto a Áustria não vai conseguir exercer, né, eles vão se concentrar ali na guerra ao norte, ali a região de Veneza, e a proteção dos estados papais vai se diminuir. E a Itália vai aproveitar esse momento para tomar, então, Veneza da Áustria, e em 1870 a Itália vai ocupar a cidade de Roma, fazendo, então, Roma ser a sua capital. Só que, obviamente, a igreja vai achar isso um absurdo. Que, pelo amor, como alguém faz uma coisa dessa? Então, o Papa não vai reconhecer o reino da Itália e vai se enclausurar na Basílica de São Pedro.
Ele vai falar que, né, ele vai se auto-prender, algumas pessoas falam. Ele fala, olha, não vou mais sair daqui até que, porque isso é legal, isso é errado, né? É o gesto de, de rebelião aí da igreja frente a isso. E isso vai ser uma questão, a crise entre a igreja e uh, o reino da Itália vai durar até, né, que vai ser a questão romana, vai ser só resolvida em 1929, já com a figura do Mussolini, né, o fascista lá, com o Tratado de Latrão, que é quando eles vão reconhecer o Estado do Vaticano, que o Vaticano era um bairro de Roma, que aí eles vão ser, então aí o reino da Itália vai ceder esse bairro para a igreja, vai reconhecer diversas coisas, vai ter obviamente todo um tratado, que depois a gente fala bonitinho, mas só aí então que a igreja vai reconhecer Roma. Roma não, desculpa, a unificação italiana. Então aqui, né, toda a região agora unificada, tanto com Veneza quanto os estados papais e Roma, e a nova bandeira, né, da região unificada, então no reino de Roma. Perfeito? Algumas consequências imediatas, né, dessa unificação. Primeiro vai ser aquela unificação tardia, então a Itália vai ter diversos problemas de economia, desenvolvimento industrial, né, devido a não ter, porque pensar que a França, a Inglaterra, a Áustria mesmo, ela já está nesse pique há muito mais tempo, e aqui a gente só tem ali em 1870 a unificação plena. Né? Então a corrida da capitalista ela vai sair atrás, né? A gente vai ter uma grande diferença entre norte e sul, o norte mais associado ao Piemonte, então ainda uma região mais industrializada, enquanto que o sul vai ser uma região bem agrária, né? Então norte industrializado, sul agrário e bem elitizado. Não vai formar um grande império colonial como a França, como a Inglaterra, até mesmo Portugal e Espanha, né? Então vai dar esses problemas na industrialização, porque nesse momento o imperialismo, o colonialismo faziam parte, né, do processo industrial. Perfeito? Então, falamos um pouquinho sobre a unificação italiana e na próxima aula, então, a gente vai tentar entender a unificação alemã. Perfeito? Então, vejo vocês no próximo vídeo.